E agora nós vamos aí para o nosso quinto painel dessa programação maravilhosa desta manhã, né, que já está encerrando. E a gente tem a programação da tarde também até 6 horas da noite, né? E esse quinto painel é o monetização com ADS, né, cujo tema é estratégias e plataformas de monetização para veículos de comunicação. E a mediação é de Ricardo Borowski. Bom dia, boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Larissa. Tudo bom? Obrigado pela apresentação. Bom, a gente está entrando agora no quinto painel da manhã, né? Vamos fazer o encerramento da manhã. É um painel bem interessante do ponto de vista de monetização, né? Então, a gente teve a preocupação de trazer aí grandes parceiros que fazem parte hoje dentro da rede da Write, e ajudam, né, os publishers que fazem parte aí do nosso portfólio a gerar essa receita que muitas vezes ultrapassa aí a média de mercado, né, a média que esses publishers estão acostumados e entregam aí uma tecnologia de ponta dentro do mercado de EdTech, né, e é um prazer trazer aí com vocês o Kalil. Hoje a gente tem o Kalil, que é hoje ele é o diretor geral da Equative no Brasil. Trabalhou, já teve passagens aí pelo Google e Amazon, e hoje entra aí no nosso papo para contribuir bastante nesse entendimento do que é a monetização, né, dentro da nossa área, e como que a gente pode ajudar os publishers a gerar mais receita. Tá? Junto com o Kalil, temos também a Lívia Matos, Manager Director Latam da Membrana Mídia, Membrana aí focada nas soluções de vídeo, e tenho certeza que tem bastante a acrescentar aqui dentro do nosso bate-papo. Tá? E o nosso terceiro convidado, Vitor Belotti, hoje VP de Publisher Latam na Seedtag, que também tenho certeza que, junto com o Kalil e com a Lívia, vai contribuir bastante aqui para o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, pessoal. Espero que estejam todos calmos, né, para a gente bater esse papo. Acho que é um bate-papo bem bacana, né, para a gente conseguir levar essa visão do nosso dia a dia, né, para um público tão diverso que atua ali nas frentes editoriais, mas que também depende muito aí do nosso ecossistema de geração de receita. Tá? Para iniciar o nosso papo, né, a gente queria entender um pouquinho, né, como hoje vocês trabalham, né? Como hoje vocês se destacam dentro de um mercado que muitas vezes os publishers estão acostumados ali com ferramentas básicas, né, de monetização, e hoje a gente acaba entrando aí com como uma plataforma, né, uma junção de plataformas dentro da nossa Ad Network. Como que vocês juntos, né, trabalham para gerar mais receita, e aonde que cada um de vocês hoje colaboram dentro desse ecossistema, tá? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, da visão de vocês, né, sobre esse tema, tá? Acho que a gente pode começar com a Lívia, que já está aqui no meu canto direito da tela. Olá, tudo bem? Primeiro, queria agradecer aí o convite de participar, queria parabenizar a Write. Eu estava há muito tempo sentindo falta de eventos assim focados 100% no público editorial, né? E isso acho que vem agregar e somar muito. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, Boró, eu acho assim, é muito importante a gente diversificar as fontes de receita, né? Não é apenas usar uma plataforma, mas combinar várias delas. Né? Cada plataforma tem a sua função. E eu acho que a principal chave é entender o perfil do seu público, o perfil do seu site, para que você possa escolher as plataformas que melhor se encaixam, né? E que retornem mais para você, seja em receita, seja em engajamento. A Membrana Mídia, a gente se posiciona como um hub completo de vídeo, tá? Então, a gente sempre tenta oferecer mais valor agregado para os sites, assim, além da monetização. A gente sabe o quanto os sites menores, né, esses editores menores que estão presentes aqui, sofrem com estrutura para produzir, veicular vídeos, e dessa forma a gente acaba oferecendo também a produção e hosting, além dessa monetização que a gente faz, sem custo algum. Então, é uma forma de otimizar todo o ecossistema de vídeo
maximizando aí o retorno dos sites. Então, não é só o quanto ele consegue receber com publicidade, mas o quanto ele consegue economizar aí com produção, com contratação de pessoal. Então, é assim que a membrana trabalha. Legal, Lívia, muito bom, muito bom. Kalil, quer comentar um pouquinho hoje do dia a dia de vocês? Quero. Primeira coisa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu achei tão legal também a tradução em tempo real em Libras, então queria agradecer a pessoa que está fazendo isso. Do nosso lado, o que eu diria? No mercado de programática, pode parecer que tem concorrência ou que só tem uma fonte de receita, uma fonte de demanda, mas não é verdade. Todo mundo trabalha com todo mundo na programática. Então, nós vendemos, por exemplo, para o Google Inventário, nós compramos do Google Inventário. Então, dizer simplesmente que, não, vou fazer o básico aqui, vou usar ferramentas gratuitas, você está abrindo mão de uma fonte de receita adicional bem grande, porque o mercado é bem maior. Tem muita compra e venda e centenas, se não milhares de transações programáticas acontecendo mensalmente que você não vai ter acesso se você se fechar ao Open Auction, monetizando via GDN ou GDA, agora se chama, fazendo o web server gratuito do Google e achando que aquilo você está tendo acesso a tudo que o mercado pode te oferecer. Simplesmente não é o caso. Existe muita demanda, inclusive demanda via DSP do Google, mas que não é gerada pelas próprias equipes do Google, são geradas por outras equipes, outras SSPs, que nem a nossa. Então, a Equative é uma geradora de demanda, e demanda para os nossos publishers. Nesse caso, eu tenho um prazer e um privilégio de ter 2 dos nossos publishers no call comigo, que é a Write e a CTAG. Então, é um prazer da gente facilitar esse processo programático para publishers e ad networks renomadas, com boa reputação, sempre com diferencial tecnológico, e ajudar a capturar e facilitar mais demanda para vocês. Legal, Kalil, acho que você tocou num ponto importante, né? Hoje a demanda ela é gerada não só por Google, né? Principalmente quando a gente entra dentro de um cenário mais complexo, né? Dentro do EdTech. Hoje a gente tem aí várias plataformas gerando receita que acabam impulsionando cada vez mais, né, a receita gerada por esses publishers. E aí, Vitor, queria te ouvir um pouco também, né, sobre essa perspectiva, como que hoje a CIGTAG se enquadra, né, dentro desse ambiente, e como que vocês cada vez mais ajudam publishers, assim como a Write, né, no modelo de ad network, vocês, junto com a Equative, Membrana, como que vocês acabam gerando mais receita aqui para a gente. Maravilha. Obrigado, assim como o Kalil e a Lívia, obrigado pelo espaço, valeu pelo convite e, bom, espero que o papo seja válido aí a todos que estão ouvindo a gente. Cara, assim, bom, a gente volta alguns anos atrás, né, Boró, quando a gente fazia muita coisa no IAB juntos e esse mercado de programático, de mídia automatizada, era algo ainda muito a ser descoberto, né? A gente sabe que existe uma distância, né, entre a tecnologia que se aplica num publisher que está ali no top 10, né, de audiência, de tráfego do mercado para os regionais, né? A gente sabe que isso também é complementar, né, que o usuário ele não acessa somente um publisher que tem uma audiência hercúlea, mas ele também acessa o publisher local, porque ele tem que buscar, né, a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, aquela notícia específica, né? Então, para que você tenha, de fato, uma monetização, né, um aproveitamento correto desse seu inventário, como a Lívia bem colocou e o Kalil complementou, a gente tem hoje uma dimensão enorme de possibilidades, né? Há 10 anos atrás você tinha ali 3, 4, 5 players no mercado, né, no mercado como o Brasil, né, mas hoje você tem uma infinidade, né?
O ponto aí é entender qual o player, né, qual o produto, qual a rede, qual a tecnologia que vai atender corretamente aquilo que você tem como equipe, como estrutura de geração de conteúdo, né, como a Lívia bem colocou aqui, existem ferramentas que também auxiliam nisso, né, e também em relação àquilo que você produz de conteúdo, né, porque simplesmente ter ferramentas que vão monetizar no Open, né, de Exchange, etc., por vezes isso não vai te resolver ou não vai te trazer a rentabilidade que você poderia explorar, né? Então, players como a própria SeedTag, né, e aí tem outros no mercado também que a gente sabe que trabalham bem, né, trazem incremento de revenue, incremento de ingressos, né, através de diferenciais. Então, no caso da SeedTag, a gente explora muito a questão de dado contextual, né? Então, é a nossa tecnologia proprietária, que já tem 10 anos aí de desenvolvimento da inteligência artificial, que analisando o conteúdo de um publisher, a gente consegue entregar a publicidade dentro de um contexto, né, que seja mais palatável para o usuário, e isso, na verdade, gera mais engajamento para a publicidade, para o criativo e etc. Então, é um pouco dessa junção, né, do que já existe há muito tempo, que são tecnologias mais standard, que são tecnologias mais abrangentes em termos do que vai, né, trazer de monetização, e todas essas demandas, né, que o Calil colocou, que estão no mercado, que elas rodam aí em volta, né, a gente brinca que todo mundo, como a gente falou, né, tá todo mundo conectado de alguma maneira, né, com players, né, com empresas e ofertas de produto que são mais inovadoras, são mais atuais, né, que trazem esse incremento, que na verdade fazem com que esse bolo que estava aqui, ele aumente, né, ele ganhe mais corpo para a geração dessa receita incremental, né, e mais otimizada de um publisher. Legal, Vitor. Você tocou num assunto super interessante aqui, que acho que o mercado todo já vem discutindo há alguns anos, muito por conta do que acho que o mercado como um todo discutiu aí, depreciação dos cookies, fim dos cookies no Chrome, e o contexto acabou ganhando aí um destaque muito grande dentro de praticamente todas as soluções, né? A gente sabe que hoje a depreciação dos cookies talvez ela não esteja mais tão em pauta, né, com o Google desistindo aí, pelo menos temporariamente, dessa descontinuação, né, dos cookies, mas como que hoje, né, e aí, Vitor, vamos começar agora de trás para frente, né, como hoje, você já comentou um pouquinho do contexto, né, hoje, como que o contexto impacta, né, a geração de receita. A gente sabe que tem muitas questões aí de conteúdo sensível, brand safety, algumas categorias costumam ser mais rentáveis do que outras, né? Então, comentar um pouquinho sobre essas mudanças de direção, né, que o nosso mercado vem sofrendo aí ao longo dos anos, né, saindo de uma segmentação comportamental para uma segmentação contextual, né? E como hoje vocês veem essa visão tem essa visão de futuro, né? Mesmo que os cookies não sejam mais depreciados, pelo menos no curto espaço de tempo, é uma tecnologia que chegou, né? Se desenvolveu muito bem, né? E hoje como que a gente consegue entregar um resultado igual e muitas vezes melhores dentro do contextual? Boa. Cara, eu acho que esse ponto dos cookies não serem mais descontinuados, né, eu acho que a discussão nem é mais essa, né, como a gente já teve 3 delays, né, e agora um quarto falando que isso não vai acontecer mais para o Chrome, né, porque já aconteceu em outros navegadores, né, Safari e Firefox, né, então assim, eu acho que o ponto aí é mais a discussão que isso gerou, né? Então, a gente fala de brand safety, a gente fala de privacidade de usuário, a gente fala de outras métricas, a gente vai até comentar aqui de viewability, etc., já há quase 10 anos. Né? É que, na verdade, com o crescimento, né, dos budgets de digital, com mais com esse revenue incremental que a gente está vendo do publisher e com mais verba dos anunciantes para esse meio que a gente está, naturalmente vão aparecendo e vão ganhando força alguns temas. Né? Então, quando a gente fala do contextual, ele não é aquele contextual que a gente vendia, né, há 20 anos, 15 anos atrás no digital, que eu vou vender para esse anunciante o meu canal de esportes, né, a minha sessão de entretenimento. Não é esse o contextual que a gente está falando, esse é o contextual nível, né, 0, nível 1, que a gente tinha anos atrás, que ainda é comercializado. Né. A gente fala de contexto de
análise contextual de imagem, de vídeo e de conteúdo em texto, né? Isso faz com que uma marca ela tenha a capacidade de, ao invés de comprar o usuário, né, que tem interesse, como você colocou, né, que é aquilo que a mídia digital veio, né, sendo regida por muitos anos, né, e que se tocou no ponto da privacidade, né, a gente para de olhar para esse lado, né, do interesse pelo interesse, né, pelo hábito de consumo da navegação do usuário, né, para entender qual é o conteúdo que ele está consumindo naquele momento e inserir um criativo, inserir uma campanha, uma marca que tenha um total fit, né, uma capacidade de encontrar e de fazer um match entre esse conteúdo e o anúncio, né, e a campanha que está rodando. Então, eu posso colocar um anúncio de um carro novo dentro de uma matéria que tem uma foto de um carro, por exemplo, ou um conteúdo que está falando sobre o carro, né? E aí, falando do brand safety, para também tentar não me alongar muito aqui, a análise contextual que a gente tem hoje, né, ela fez com que o brand safety, a gente falava 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando começou a ferver mais esse assunto, principalmente no Brasil, né, a gente deixa de falar só simplesmente, eu vou fazer uma matéria sobre, eu vou entregar uma campanha, mas eu não quero que entregue matéria sobre desastres naturais, sobre a morte do Silvio Santos, né, falando de temas aí mais atuais. Se você tem uma análise contextual com uma ferramenta como da SigTag e algumas outras que tem no mercado, você vai ter a capacidade de entender melhor, como se fosse uma pessoa mesmo entendendo, aquele conteúdo, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, imagem por imagem, dentro daquele contexto, efetivamente entregar se aquela matéria for falando algo positivo ou não para a marca, né? Então, não é só porque está falando de um acidente que aquela matéria vai ser uma matéria negativa, ela pode estar falando de como prevenir um acidente, né? Não é só porque estava falando do Covid, por exemplo, que vai falar mal, né, ou vai falar algo ruim, pode ser algo que fala de como você, né, onde você vai se vacinar e coisas positivas daquele conteúdo. Então, a questão hoje da discussão é como eu consigo utilizar tecnologias que me auxiliem a identificar corretamente isso, tá? Aonde é um conteúdo seguro ou não para minha marca, porém não excluindo conteúdos que são efetivamente bons, tá? São efetivamente de qualidade, e aqui a gente pode falar de regionais que geram conteúdo de qualidade, que por vezes acabam sendo excluídos porque tem alguma palavra, algum termo ali no meio que pode ser negativado, tá? Por ferramentas menos capacitadas aí de brand safety, por exemplo. Legal, Vitor, legal, muito bom, cara, muito bom. Queria ouvir um pouquinho também do Khalil sobre a parte de contexto. Eu sei que a Equative tem bastante conexão e bastante desenvolvimento, né? Principalmente hoje, né? Entrando aí no mercado de Connected TV, o contexto acaba sendo um dos principais aí geradores, né? De segmentação dentro do ambiente, né? Queria ouvir um pouquinho, Khalil. Boa. Então, claro, concordo com tudo que o Vitor comentou. Essa saga da questão dos cookies de terceiros do Google começou quando eu estava lá. Então, anos e anos atrás. E todo ano um vai e volta, mas o fato é que as pessoas estão mais preocupadas com a privacidade. Então, mesmo se o Google quer manter os cookies de terceiro funcionando da mesma forma no Chrome, as pessoas estão cada vez mais usando navegador em modo anônimo, limpando caching cookies, falando, ou inclusive usando outros navegadores, né? E isso é inevitável. Então, o que isso quer dizer na prática? Conforme o tempo vai passando, a confiabilidade dos cookies vai ser menor. Então, quer dizer que vão desaparecer? Não, mas se você criar uma audiência usando puramente cookies, a precisão dela vai caindo com o tempo. Então, uma boa forma de você complementar é com segmentação contextual. Agora, claro, aqui a gente está falando muito com o publisher, né? Nosso webinar aqui é mais focado em publisher, etc. Então, o que é a ideia aqui? A ideia é, por que é útil usar contextual? Porque você consegue valorizar mais o seu conteúdo. Então, em vez de você vender o seu site inteiro,
o seu portal inteiro como uma coisa só, você consegue vender páginas específicas, matérias específicas, para que sejam mais atrativas para anunciantes específicos. Então, e fazendo isso, você eleva o valor que você consegue cobrar por uma impressão, porque ela é uma impressão dentro de um contexto relevante. E a gente sabe como ser humano, quando o ser humano vê uma propaganda dentro de um contexto relevante, a pessoa tende a lembrar mais e a tomar mais ação. A gente tem estudos sobre isso. Então, é uma forma para o publisher de valorizar basicamente o seu inventário, né? Vendendo propaganda mais contextualizada. Agora, TV conectada é um ambiente que não aceita cookies, é um ambiente que tem muitas limitações, então tem várias formas de você fazer segmentação em CTV, mas ainda é muito longe da sofisticação que você vê dentro de ambiente digital normal. Então, sim, você pode pegar pelo contexto do conteúdo, pelo tipo de conteúdo, etc., para poder ter um pouco mais de assertividade. Conforme o tempo vai passando, a gente vai entrar na era do addressable TV, que aí é o sinal que dessa TV conectada vai passar várias informações sobre aquele lar, né? Aquelas pessoas naquele lar. Então, vai falar que tipo de família é, se é uma família grande, pequena, de pai solteiro, mãe solteira, como vai ser, com filho, sem filho, vai passar um panorama melhor sobre aquele lar para fazer mais segmentações. Mas no Brasil ainda estamos uns passos atrás disso. Então, ainda estamos na CTV, no começo da CTV, mas sem dúvida, TV 3.0 com shoppable ads, o contexto vai ser tudo, né? Acertar o momento certo dentro do conteúdo para fazer o seu Dynamic Ad Insertion. Estamos ainda no começo de CTV. Com certeza vai evoluir, o Brasil é muito inovador, então a gente vai evoluir. Mas eu diria que o contexto é isso, é uma oportunidade para o publisher de valorizar mais o seu inventário, e eu sei que a Alright, por exemplo, faz muito isso, ajuda o publisher a monetizar e a valorizar o seu inventário, vendendo o inventário do publisher em contextos, né, valorizando esses contextos para as marcas. Legal, Calil, muito bom, cara, muito bom. E aí queria ouvir também a Lívia, né? A gente sabe aí que o contexto ganha um grande terreno, não só, né, na entrega aí de mídia display, mas também para o vídeo, né? Fora do CTV, né? Como o Calil estava comentando, fora do CTV a gente também tem hoje o vídeo sendo bem demandado no quesito contexto, né? As próprias plataformas, grandes plataformas aí de monetização estão cada vez mais preocupadas, né, de entender se o vídeo de conteúdo ele pertence realmente ao contexto daquela que a página está consumindo, né, está entregando ali para o usuário. Queria entender aí do ponto de vista, né, do player de vídeo, né, como que vocês encaram e otimizam, né, isso para os publishers. Perfeito. Vou tentar complementar, já que o Vitor e o Calil falaram já de maneira muito completa, né, sobre o contexto, mas sim, acho que o contexto ganhou ainda mais relevância como uma ferramenta de segmentação de anúncios, tá? Com essa gradual eliminação dos cookies de terceiros. Tá? Então, os anunciantes estão se concentrando no ambiente que o conteúdo está sendo consumido. Quando a gente fala aí de publishers de notícias locais, eu acho que é importante eles garantirem que o conteúdo seja relevante e seguro, né, para ter uma maior chance de investimento mesmo, né, um aumento dessa receita ainda mais. E evitar temas muito sensíveis. Eu sei que o Vitor falou que hoje a gente tem realmente a inteligência para saber se está no contexto positivo ou não, mas, por exemplo, tomar cuidado até com desastres. Por exemplo, tivemos agora um tráfego, um problema de queda de avião, né? Então, um desastre aéreo. Então, as marcas hoje se utilizam de muitas ferramentas de brand safety hoje para evitar estarem expostas. Imagina uma empresa aérea aparecendo numa página em que está se falando de desastre aéreo, né? Então, é importante que eles estejam também, os publishers tenham alinhado que muitas vezes o tráfego aumenta muito,
mas a monetização não acompanha, justamente porque tem temas que são muito sensíveis e que podem prejudicar a percepção dessa marca, né? Quando a gente fala de futuro, eu de fato acho que a indústria está se movendo para uma abordagem cada vez mais centrada nisso, tá? E aí eu vejo que duas coisas vão acontecer em maior escala, né? O maior investimento em ferramentas de contextualização por todos, né? E a segunda é o maior investimento em vídeos acompanhante em stream. Por que eu falo do vídeo acompanhante em stream, né? São vídeos que estão associados a um conteúdo orgânico, um conteúdo do próprio site. Então, dá uma outra relevância, por exemplo, não é uma publicidade por uma publicidade, o vídeo da publicidade está associado a um vídeo do próprio site. Então, esses formatos que têm conteúdo orgânico, eles vão ganhando uma maior importância, digamos assim. Hoje, a gente tem usado inteligência artificial para tentar contextualizar o quanto mais possível dentro desses sites, né? A gente está no processo de evolução, a gente tem investido muito em desenvolvimento de tecnologias, mas hoje, por exemplo, eu consigo colocar um vídeo contextual dentro, orgânico, tá? Que eu produzo para o próprio site dentro de um artigo, né? Então tem a ver com aquele assunto que o usuário está lendo. E isso é muito importante porque a gente vê métricas com o tempo de permanência na página aumentando. Então, são coisas importantes para a gente levar em consideração e entender que, de fato, há um futuro caminhando nesse sentido. Legal, muito bom, Lívia. E aproveitar o gancho, né? A gente está falando aqui muito sobre contexto, entramos até um pouquinho ali na parte de brand safety, né? Queria entender com vocês como hoje, né, a segurança, né, do conteúdo, né, como que hoje é medido, monitorado, né, e de certa forma bloqueado ali a entrega de publicidade dependendo ali do conteúdo, né, que o publisher está produzindo, né? A gente sabe que eventualmente a gente acaba lidando ali, se deparando com conteúdo que acaba não estando de acordo com as políticas, né, de entrega das plataformas como um todo. Então, entender muito hoje como vocês monitoram as URLs, tipos de conteúdo, né? Eu acho que a intenção aqui não é balizar, né, o que um editor vai escrever, vai noticiar do lado deles, né, mas dar todos os insumos para que eles tenham segurança de colocar uma matéria ou tenham o conhecimento, né, de que tal matéria pode ser que não monetize tanto por conta de ferir ali um conteúdo, ferir uma política de conteúdo sensível, tá? Então, vamos começar pelo Vitor, acho que queria ouvir um pouquinho de você sobre. Maravilha, maravilha. Cara, é um tema que enfim, eu até comentei agora há pouco, um pouco sobre isso, né? O que a Lívia comentou agora, né, usando esse exemplo do acidente aéreo, o que eu havia comentado do Silvio Santos, então, assim, são eventos que a gente vê, normalmente, um pico de audiência bastante relevante, né? E isso, alguns anos atrás, você simplesmente via o revenue crescendo automaticamente junto, né? Então, se eu tinha 10 vezes mais audiência, eu tinha 10 vezes mais revenue em programático, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, as ferramentas estão aí para justamente bloquear, né, ou ao menos ajudar a bloquear, né, conteúdos que podem ser sensíveis para a marca, né? Como que se pode trabalhar? E aí existem várias formas, a gente não vai conseguir entrar no detalhe aqui, mas o primeiro ponto tenha, né, como publisher, né, e aí focando aqui na audiência que está aqui, que são veículos, né, tenha ferramentas parceiras que você consiga ter reportes, monitorar de alguma maneira, mesmo que não seja em tempo real, né, para entender quais conteúdos você tem, né, e se esses conteúdos que eles foram gerados, eles foram melhores ou piores em termos de monetização, ou seja, o RPM foi mais alto, mais baixo, né? Isso vai te dar um balizamento, né, um balizador aí de, legal, por esse caminho aqui de editorial, me faz sentido seguir, quando acontecer algo, né, que pode me aumentar a audiência, eu consigo usar esse aprendizado, né? É óbvio, se tiver a possibilidade de usar ferramentas mais potentes, que tem algum tipo de análise em tempo real,
né, você também vai conseguir analisar se aqueles conteúdos que você está gerando, né, numa crise, numa questão de desastre, em algum pico de audiência, se aquele conteúdo que você está gerando, ele também está surtindo efeito em termos de entrada de revenue, né, de dinheiro. Tá? Isso seria, assim, os 2 pontos básicos, né? E, claro, quando a gente fala para olhar para frente, né, como que eu consigo planejar o conteúdo, existem ferramentas no mercado, e até a SIGTAG vem trabalhando com alguns publishers em relação a isso, que é como você consegue direcionar o seu conteúdo, né, ou seja, gerar conteúdos que gerem mais receita, ou seja, que tenham um RPM maior, né, um ECPM maior, ou um custo por page view, um revenue por page view maior do que outros. Então, um exemplo que a gente fala, né, por exemplo, eu posso gerar 10 artigos sobre viagem e gerar R$100, né? Mas eu posso gerar talvez 3 de entretenimento e gerar R$300. Quer dizer, se eu vejo essa lógica, por que eu vou gerar 10 para gerar 100 se eu posso gerar 3 e gerar 300? Né? Então, não é questão de audiência, tá? Não só audiência, porque a gente tem esse drive por audiência há muito tempo, muitos cliques, muitos compartilhamentos. Sim, é legal, mas nem sempre isso vai se transformar em receita no final do dia. Tá? Então, analisar isso, e aí a gente pode entrar aqui em pessoal de Data Science, em BI, enfim, aí tem, né, um grupo de pessoas envolvidas, mas eu iria por esse caminho, né? Como você consegue analisar isso e, obviamente, buscar parceiros que te gerem esse conhecimento, né? Seja ele prévio através de monitoramento, seja ele em tempo real, ou seja ele para olhar ao futuro. Legal, Vitor. Obrigado. Lívia? Bom, a qualidade da URL do conteúdo, ele sempre vai ser fundamental para garantir a segurança da marca, né? Então, hoje, as marcas, elas investem muito para detectar esses conteúdos que são inadequados, de baixa qualidade. Então, os publishers têm que garantir que, de fato, o conteúdo deles, né, esteja de acordo, seja seguro. Eu queria trazer um ponto muito importante aqui, que a gente pode abordar, é que muitos publishers hoje estão usando a inteligência artificial para produzir conteúdo, né? Isso vem acontecendo de forma geral, né? Porque, de fato, é uma ferramenta que ajuda muito a vida editorial, inclusive economiza custos, né? Para todo mundo, para os sites, principalmente os que têm uma estrutura menor. Mas é importante esses sites terem uma ferramenta que possa validar também esse conteúdo que é produzido pela inteligência artificial. Né? Porque, às vezes, pode vir com informação, por exemplo, imprecisa, inadequada, sensível. Então, antes de ir para o ar, vocês terem uma ferramenta que possa verificar se esse conteúdo, de fato, ele está dentro, né, do padrão para os seus usuários. Então, assim, 3 fatores que eu acho importante os publishers evitarem punições, né? O que eles têm que prevenir? O que eles têm que evitar para evitar essas punições? Primeiro a prevenção de tráfego inválido, né? Então, eles precisam se concentrar em estratégias para atrair realmente usuários interessados no conteúdo deles, usuários leais que gostam de ler o que eles estão escrevendo, e ao invés de tentar inflar números com algum tráfego questionável. A gente vê alguns sites querendo aí inflar o tráfego, e é uma fonte, é um tráfego que não é fiel, não é interessado. Isso pode, inclusive, causar penalidades, né? O segundo fator que eu acho importante é garantir a relevância e a qualidade, né, desse conteúdo. Porque você imagina, muitos sites colocam essas notícias sensacionalistas, clickbait, considerado clickbait, vamos embora. Eles acabam prejudicando a confiança do público. Isso não vai te ajudar a melhorar, né, nem a sua receita, nem o seu engajamento, e ainda pode resultar também em penalização. Então, é outro fator muito importante para os sites ficarem ligados, né, quando vão criar esse conteúdo. E o terceiro é se adaptar às políticas de privacidade de conteúdo, né? Então, vocês sabem, todas essas novas políticas que estão surgindo, então tenha certeza que vocês adaptem as suas práticas de coleta de dados, por exemplo, segmentação de audiência, que elas estejam dentro das diretrizes, tá? Então, são 3 fatos muito importantes para vocês levarem em conta para se manter bem no mercado. Obrigado, Lívia. Kalil?
Obrigado. Eu acho que o pessoal falou super bem. O que eu diria do nosso lado? É muito tentador a gente criar conteúdo que é em vogue, que as pessoas estão querendo ver agora, e acaba sendo o conteúdo que mais chama a atenção, acaba sendo o conteúdo, eu nem diria sensacionalista, eu diria conteúdo de violência. O Brasil, infelizmente, é um país que sofre com muita violência, de ponta a ponta, raros os lugares que não tem, e notícias de violência chamam muita atenção, e atraem muita atenção. E vira e mexe, portais grandes são também suscetíveis a ter muito conteúdo, eu diria, carregado. Gera page view? Sim. Monetiza bem? Não. Porque hoje os anunciantes já têm Double Verify, Integral AdSense, e também usam tecnologia contextual, sendo nossa, ou dos Alright, ou CTAG, para analisar, ou da membrana mídia, que vão analisar o conteúdo das páginas, inclusive na Equative analisar o conteúdo dos vídeos. Então cada vez menos o conteúdo vai poder ser monetizado bem, quando é um conteúdo que tem violência. Tem como contar a mesma história de uma forma um pouco mais brand suitable. Claro, tragédia de avião é tragédia de avião, não tem muito como. Se eu fosse um publisher, até desligaria a monetização da matéria, para ser super sincero, porque eu acho que até melhor para não ter nenhum print de nenhuma pessoa tirando print e dando dor de cabeça para um anunciante que depois vai bloquear o meu site. Mas ao mesmo tempo, outras notícias, por exemplo, sobre segurança pública ou coisas assim, qualquer coisa, tem como, pelo uso das palavras, de um jeito mais construtivo, de um jeito menos sensacionalista, com uma maior preocupação pela segurança pública, mais do que outra coisa, contar essas coisas. E óbvio, sim, o Brasil é muito grande. Não é só violência que tem. E eu sei que parece injusto um pouco, porque se você liga o Jornal Nacional, ou se você liga a televisão, qualquer canal desses canais super renomados, que são parceiros também, 20 de 24 horas eles estão falando de violência. Né? Assim. Então, é um desafio também para quem é um publisher dizer, mas por que eu não posso fazer isso também e ter uma monetização? A real tem muita história para contar. O viés de entretenimento, ele é muito melhor do que o viés de notícia de violência. Notícia de política pode ser, mas também, de novo, cuidado com as palavras que são usadas, porque tem vários filtros que vão filtrar palavras que não é adequado para as marcas. Então, essa seria a minha maior dica, é tentar o máximo possível ter histórias positivas, conteúdo bom, conteúdo em vídeo. Quanto mais conteúdo em vídeo, melhor, porque com sound on, porque monetiza melhor ainda um conteúdo em vídeo. Então, ter conteúdos em vídeos relevantes ajuda pra caramba. Cuidado com a experiência do site. Ontem, por exemplo, estava conversando com um amigo, que é também um publisher e um parceiro, e eu, batendo um papo num evento, eu abri o aplicativo deles e eu falei, vamos conversar um pouco sobre esse aplicativo? Olha, estou usando diariamente, olha como aqui não estou vendo um conteúdo relevante, aqui estou travando, aqui não sei o quê. Então, também, se a gente se preocupa em ter uma experiência fluida dentro do site, onde o cara não entra e tem um pop-up aqui, um pop-up ali, aí já aparece um made for ads, né? Um publisher made for ads. A gente tem conteúdo que é positivo, em vez de ter muito conteúdo super violento, com palavras muito pesadas, que vai ser bloqueado pela maioria dos publishers. A gente toma um cuidado com o refresh da página, com lazy load, com essas outras coisas, para ter métricas boas e KPIs bons, né? Um bom viewability, entregar um bom CTR, se for o caso, cara, vai monetizar bem.
E assim, Alright, super especialistas nisso para ajudar vocês. Eu sei que também CTAG, Membrana Media, são super especialistas para ajudar os publishers a poderem ter esse tipo de monetização. Legal, Kalil. Eu já vou querer ouvir de vocês, você tocou num ponto sobre os KPIs, tá? Eu já vou querer ouvir de vocês sobre, enfim, os principais KPIs hoje que a gente monitora e que são importantes aí para o mercado. Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho na parte de vídeo, né, que você tocou também num ponto que ele é bem importante e crucial, né, para os publishers. Hoje, vídeo acaba ganhando uma importância muito grande, né, dentro da entrega e da monetização desse conteúdo. A gente já passou por vários períodos, né, períodos até que monetizavam mais, monetizavam menos, enfim, por períodos onde a gente também teve mudança, né, de política do próprio IAB, do que era um vídeo outstream, vídeo in-stream, companion vídeo, que a Lívia comentou um pouquinho. Então, eu queria ouvir de vocês aí como que o publisher pode adaptar essa estratégia de vídeo, né? E aí acho legal a gente começar pela Lívia e depois o Kalil, que também tem bastante a contribuir aí na parte de vídeo, mas queria ouvir um pouquinho da Lívia hoje, que entrega bastante, né, no quesito vídeo, né? Legal. Boró, eu queria dar um passo antes para trás, né? Acho que a gente tem que estar todo mundo na mesma página quando a gente fala de vídeo. Então, acho que assim, as redes sociais, elas vêm trazendo tendências há muitos anos para todos nós, né? Então, começou lá com feed de scroll contínuo, né? Então, antes os sites, acabava o artigo, acabava a página, né? O usuário não tinha muita opção do que fazer, a não ser sair ou tentar ver outra página. Com as redes sociais, esse comportamento, ele muda. Então, a gente tem um feed de scroll contínuo que permite o usuário continuar descobrindo o conteúdo, né? Essa foi uma tendência que veio das redes sociais e profissionais, né? Sociais eu considero redes profissionais, mas como sociais também. Isso já veio para o Open Web. E o vídeo não é diferente. Se vocês pararem para pensar, como é que se comunica a nova geração? Como é que as pessoas falam? Hoje é vídeo. Olha quantos Reels são produzidos por dia. Né? O usuário está se comunicando por vídeo. E essa tendência também veio das redes sociais, né? Justamente mudando o comportamento. Então, é fato que o vídeo está se tornando central na estratégia de monetização, até pela forma de comunicação. Né? Então, por duas razões, eu acho que principais. Primeiro, pelo engajamento elevado, a gente vê um aumento enorme aí do tempo de permanência na página, quando a gente trabalha com vídeos. E segundo, pela monetização. Não só porque o CPM é mais elevado desse tipo de formato, mas porque a gente consegue escalar mais. A gente tem a possibilidade de incluir vários anúncios num outro vídeo, né? Pre-roll, mid-roll, post-roll. Então, a gente alavanca a monetização, digamos assim, do vídeo. Então, a pergunta que eu faço é como é que seu site está se preparando para essa realidade? Porque já é uma realidade, não é mais tendência, tá? Você está produzindo vídeo e comunicando com seus usuários através de vídeo? Se não está, pelo menos você tem uma plataforma de vídeo para se preparar para receber essa demanda de vídeo das marcas que estão chegando, porque as marcas cada vez mais vão investir em vídeo. Porque, como eu mencionei anteriormente, as pessoas estão se comunicando através disso. Vou dar um exemplo simples. Olha seu celular há 5 anos atrás. Veja quantos vídeos vocês produziam há 5 anos atrás. Olha no último mês, no último ano que seja. Então, a quantidade de vídeos que nós todos temos produzido fez isso, né? Escalou muito. Então, é uma realidade. E aí eu vou dar algumas boas práticas, antes de já passar a palavra para os meninos. Como fazer um vídeo, né? Como é que a gente aumenta, maximiza aí o engajamento e conversão para vídeo? Então, primeiro, tente pensar no conteúdo autêntico, um conteúdo interessante, atual, né? Contextualizado, né? Equilibrar os diferentes formatos, in-stream e out-stream dentro do seu site. Eu, particularmente, como eu falei anteriormente, sou fã do in-stream, né? Ou acompanhant content, porque ele vem acompanhado de um vídeo do próprio site. Né? É uma outra forma da gente encarar a publicidade quando ele está associado a um vídeo interessante.
Evitar o excesso de publicidade. Gente, a gente entra em sites, tem vários flutuantes. Além de ser uma penalidade, né, ser uma infração das políticas do Google, é péssimo para a experiência do usuário, né? Então, vamos tentar respeitar as políticas do mercado e talvez tentar encontrar formatos, diminuir a quantidade, talvez, de propaganda, mas com formatos que tragam uma maior rentabilidade, né, do que colocar vários. Otimização para mobile. A gente sabe que 90% do tráfego, aqui estou falando uma média, tá? Vem de mobile. Então, é responsivo, tem um thumbnail atrativo, tem um call to action, tem legenda. Né? Legenda é uma coisa básica hoje em dia, fundamental. As pessoas estão vendo o vídeo o tempo todo, às vezes estão em lugares públicos, às vezes estão na cama, só que a pessoa do lado está dormindo. Então, seus vídeos têm legenda para que a pessoa assista o vídeo. Eu mesma não assisto à noite, não consigo assistir vídeo, tem áudio, só com legenda. Então, são pequenas coisas que vão fazer você ter sucesso ao produzir. E outra é a adaptação das políticas do IAB, né? Esteja 100% compatível, trabalhe com plataformas 100% compatíveis com as políticas das novas legislações, né? Para você evitar a perda de receita. E aí, garanta que o seu site esteja seguro, com conteúdo bom, para que esses anúncios sejam exibidos lá. Então, esses seriam meus conselhos aí para um maior engajamento e conversão sobre vídeo. Obrigado, Lívia. Kalil? Boa. Então, só dando um overview. Então, o que mudou em vídeo, tá? O que mudou em vídeo é que in-stream, como o nome sugere, é dentro do stream, dentro do comportamento de assistir o vídeo, passa uma propaganda dentro daquele streaming, do hábito de streaming. Então, já estou vendo um conteúdo com o som ligado e vai passar uma propaganda também com o som ligado. Isso, agora, IAB reforçou esse requisito. Então, in-stream tem que ser passando em conteúdo com som ligado. Antigamente estava um pouco misturado in-stream e out-stream. Agora está mais claro, mais nítido. Outstream, ou também se chama accompanying content, ou conteúdo acompanhante, alguma coisa assim, em português, que é para dizer outstream. Então, eu não preciso estar assistindo um conteúdo para ver a propaganda. A propaganda eu posso ver dentro de um espaço que seria talvez dedicado a display, a um banner. Eu vou ver um vídeo. Não necessariamente precisa ter o som ligado, né? Então, só que assim, in-stream monetiza mais com melhor CPM do que outstream. Então, o primeiro ponto é saber um pouco que tipo de lugar que eu estou colocando o meu conteúdo. Será que eu tenho conteúdo de vídeo? Se sim, então vou poder monetizar mais in-stream. Se eu não sou dono de conteúdo de vídeo, mas mesmo assim quero dar oportunidades das pessoas assistirem vídeos no meu site, então vai ser mais outstream, mais accompanying content. E é importante ter essa classificação clara, porque se eu mandar um in-stream, mas na real é outstream, isso vou levar infração, como essa palavra que a Lívia usou, né? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o que mudou tecnicamente com essas novas regras do IAB. Segundo ponto para vídeo, do lado do comprador, né, todo mundo aqui também olha muito o lado do comprador. O que o comprador quer quando está comprando o vídeo? Ele quer uma taxa de visualização do vídeo. Ele quer que a pessoa, o público, a audiência, assista ao vídeo até o final. Ele tem métricas como complete view, taxa de view completo, ou view through rate, VTR. Então, ele quer que assista até o final. Então, isso passa por dois fatores. O primeiro fator será que eu estou criando a minha experiência dentro do site para que as pessoas assistam até o final? Então, esse é o primeiro ponto. Estou colocando o meu vídeo num lugar de destaque? Estou deixando ele muito pequenininho? Ou estou realmente dando oportunidade para ser assistido até o final? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é qual duração de vídeo eu aceito no meu site. Porque talvez, para a pessoa assistir até o final, é muito mais adequado para vídeo até 15 segundos, até 10 segundos. Mas se o anunciante quer botar um vídeo de 30, ele vai ficar muito decepcionado com a taxa de view completo.
Então, são detalhes que é bom, né, discutir com seus parceiros, como a Alright, etc., para poder entrar nessa profundidade de eu quero aceitar vídeo, sim ou não? Sim. É in-stream ou é outstream? Então, é in-stream, outstream, é in-stream. Ok, eu vou colocar onde no site? Em destaque ou não, para poder ter view completo? E depois, que tipo de duração vou ter? Então, é esse tipo de discussão que eu acho muito legal ter, que é entre o técnico e o business, né, ao mesmo tempo. E assim, gente, se o pessoal no TikTok, nas redes sociais, está conseguindo criar conteúdo usando uma câmera, um celular e um stick, então, tipo, qualquer publisher consegue fazer isso, ainda mais com jornalismo e conteúdo bacana. Não precisa ser conteúdo de 10 minutos, pode ser, pelo contrário, conteúdos mais curtos, onde vai passar em 1 minuto talvez uma mensagem, mas vai passar super bem, de uma forma descolada, não necessariamente de uma forma super produzida. Então, todo mundo pode entrar nessa frente de vídeo. Legal, Calil. A gente já está entrando aqui no finalzinho do nosso tempo. Queria ouvir também a opinião do Vitor, mas já complementando um pouco para a gente conseguir. A gente tem bastante assunto aqui, né? Acho que se deixar, a gente teria aí a tarde inteira para conversar sobre. Mas queria também entender do Vitor essa questão do vídeo, né? Uma opinião pessoal, né? Sobre a parte de vídeo. Entender um pouquinho também sobre KPIs, tá? Acho legal a gente passar aqui para os publishers entenderem o que claro, é um ecossistema, né? Então a gente está conversando aqui com os publishers, mas inevitavelmente é um ecossistema que depende também do lado do anunciante, né? Então, como métrica, como KPI, o que hoje é um balizador, né, de qualidade, principalmente no momento onde o CPM tem variado muito ali ao longo dos últimos anos, né, entre picos e quedas. Então, enfim, ouvi um pouquinho de você, Vitor, e para finalizar, né, um pouquinho aí da tua visão de futuro do mercado como um todo, né, de EdTech, e como que os publishers podem se adaptar, né, para as novas realidades que estão por vir. Legal, Bruno, obrigado. Cara, eu vou tentar ser bem rápido aqui e resumir um pouco o que você colocou, tá? Quanto a vídeo, acho que Calil e Lívia já detalharam bastante, e é bem esse caminho, a diferença grande em termos de RPM, algumas táticas aí que podem ser feitas para conseguir monetizar melhor e trazer esse incremento, né, que hoje alguns publishers não exploram, né, e perdem essa oportunidade, né? Falando aqui em relação a KPIs e a tendências, eu acho que eu vou juntar esses dois pontos, né, falando de futuro, porque os 3 pontos que eu vou colocar aqui têm a ver com KPIs, tem a ver com o que a gente precisa olhar, né, para dentro de casa como veículo, né. Eu acho assim, hoje o consumo de conteúdo está em qualquer lugar, né? Você está no metrô, você está no carro, você está na sua casa, você está no trabalho, você está consumindo conteúdo, né? Principalmente porque a gente tem esse dispositivo incrível que é o nosso celular, né? Que hoje faz de tudo, né? Então, assim, esse dispositivo, né? Ou esses dispositivos que a gente tem, eles mudaram o comportamento de consumo, né? Então, também os KPIs que a gente olhava lá atrás, que era, eu quero só CTR, eu quero só... Não, cara, isso já passou, a gente tem outros, a gente tem Viewability, a gente tem o VTR, a gente tem outros KPIs aí, até mais complexos, né, que entraram no jogo, que a gente falou de brand safety, etc., que a gente precisa olhar, né, tempo de permanência, que a Lívia colocou aqui, poxa, se eu tenho tempo de permanência maior, né, sabendo que o consumo mudou, sabendo que talvez o usuário está ali pegando um ônibus ou está pegando um metrô que ele vai ficar 15, 20, 40 minutos, poxa, o tempo de permanência que você pode ter desse usuário é incrível, antes você não tinha isso, né? Então, tudo isso tem influência. E aí, fazendo um link com um ponto que a gente falou aqui no começo, Connected TV, né? Então, quando a gente fala de Connected TV, não é só a televisão conectada na sua casa, né? É mais do que isso, é todo o consumo desse conteúdo, né? Que antes a gente via só na TV, né? Via streaming ou via em TV linear, que isso vai estar em qualquer lugar. Então, entender que esse conteúdo que a gente está falando aqui de vídeo e etc., que é tão relevante ser gerado, ele pode sim ser monetizado em outras frentes, não só no seu site,
né, ele também pode ter um link direto, né, com Connected TV, com OTT, como a gente falou aqui em alguns momentos. Tá? Então, assim, entender esse momento, né, esse comportamento que se alterou, para poder pegar, né, esse trend, essa tendência aí que com certeza vai gerar, né, incremento de revenue, especialmente para campanhas de marca, né, de brand, lembrança de marca. Segundo ponto que eu destacaria, que a gente falou bastante também, é a privacidade de usuário. Tá? Isso, acima de qualquer coisa que a gente falou aqui, isso é o ponto principal, independente de descontinuidade de third-party cookies ou o que seja, essa discussão de identificadores, de uso de first-party data, né? Então, isso tudo tem a ver com privacidade de usuário. Então, tudo que você fizer dentro do site, né, hoje em dia, pense nisso, pense em dados contextuais, pense em como você pode utilizar cada dia menos os cookies terceiros, né, aquilo que de alguma forma infringe, né, as regras que a gente tem hoje, as tendências de privacidade de usuário, para que o seu usuário se sinta mais à vontade e mais tranquilo de utilizar o seu conteúdo, de acessar o seu site, né? E por último, acho que é a tendência que a gente vê, né, como Sigtag, né, colocando um pouco da nossa visão de mercado, que performance ele vai sair de uma visão mais branding que existe hoje, né, para ter um viés muito mais também de performance, né, justamente por um ponto que o Kalil colocou aqui, né, você sai de uma visão de eu preciso de cookies mais contextual para conseguir chegar na performance, em algum momento, num futuro muito próximo, e a gente já tem estudos aqui e testes sendo realizados, buscando ROIs melhores do que, né, a gente tinha antes com performance baseada em cookies. Né? Então, tudo isso já está acontecendo, mas são 3 pontos muito importantes de consumo de usuário em qualquer lugar, como utilizar isso de uma maneira correta e como monetizar isso de uma maneira correta, privacidade do usuário e contextual como algo não só para branding, mas também para performance. Esses 3 pontos têm que ser muito levados em consideração, né, em cima de tudo que a gente falou aqui um pouco, né, em relação a publishers. Legal, Vitor. Obrigado. Lívia? Eu vou responder a pergunta sobre métricas, daí eu já passo para o meu fechamento também, porque a gente está acabando o tempo. Bom, eu vou olhar pelo lado dos sites, tá? Então, no caso específico de vídeo, métricas como viewability e tempo de permanência na página, que é o engajamento, são fundamentais, tá? E são métricas que impactam 100% na receita. Então, as marcas, elas não investem em sites em que a sua marca esteja mal posicionada, sem visibilidade. Então, é por isso que impacta, né, quando a gente pede, e põe a visibilidade, o viewability está baixo, a gente pede para melhor posicionar, é por isso, porque a demanda ela vem quando há uma visibilidade boa da marca dela, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante mencionar, a gente não tem que medir performance só com receita gerada, tá? Você tem que pensar sempre o quanto o resultado, as métricas que estão sendo usadas, elas podem melhorar o conteúdo também, tá? Não a monetização. E aí, de acordo com a estratégia do site, você pode determinar métricas de uma forma dinâmica. A estratégia, ela pode e deve ser dinâmica, tá, gente? Então, não é porque eu tenho um foco em experiência do usuário maior nesse momento, que eu estou focando em novos usuários, engajamento, não quer dizer que em determinado outro momento que eu esteja mais apertada, porque a gente está no momento de sazonalidade baixo, por exemplo, como agora, vocês devem estar enfrentando isso, ou janeiro, não quer dizer que você não possa apertar um pouco mais para ter mais rentabilidade, tá? Então, vamos deixar essa estratégia, ela sempre dinâmica. Quando você estiver precisando mais de engajamento, você faz uma estratégia com menos publicidade, e quando você precisar de mais dinheiro, você acaba mudando um pouco a tua estratégia. A gente sabe o quanto é desafiador a gente equilibrar esses objetivos editoriais e comerciais, cada um quer uma coisa, né, diferente, mas no final do dia, gente, todo mundo precisa pagar conta, né? E o usuário já entendeu que para ele ter aquele conteúdo de graça, ele vai ter que ver propaganda, isso faz parte. Eu não estou precisando comprar uma revista, comprar um jornal, né? Então, já faz parte do ecossistema, então tenham tranquilidade para ter publicidade, obviamente, de uma forma mais tranquila no site, tá?
E aí, a indústria da mídia digital, já finalizando, ela está em constante evolução realmente, tá? Essas novas diretrizes, regulamentações de privacidade, mudanças no Google, e isso está impactando muito a monetização digital. Vocês devem estar percebendo, todos vocês, isso. E os publishers de notícias locais, eles precisam se manter à frente dessas tendências, tá? O que isso quer dizer? Investir em conteúdo relevante, seguro, otimizar para formatos emergentes como vídeo, por exemplo, adaptar-se a essas novas regulamentações, essas mudanças que estão acontecendo. Então, eu acredito que quem conseguir fazer isso vai estar bem posicionado aí para um sucesso a longo prazo. Tá? Quando a gente fala de membrana, a membrana, obviamente, tem que se reinventar o tempo todo, né? Especialmente com todas essas mudanças que impactam o nosso mercado como plataforma. E o que a gente fez foi investir muito em desenvolvimento de produto para aumentar a capacidade de monetização dos sites, tá? E tentar manter uma perenidade na monetização ao longo do ano, sem precisar ficar dependendo dessa sazonalidade. E a gente está investindo muito em plataforma de produção de vídeo e criação de conteúdo, tá? Principalmente com contratação de redatoras, ferramentas de inteligência artificial, justamente para ajudar esses sites menores a fazer essa produção de conteúdo a 4 mãos. Né? Então, é isso que a gente tem feito. E, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí com o conhecimento de vocês. Legal, Lívia. Muito obrigado. Kalil? Obrigado. Vou ser breve, né, Boró? Fica tranquilo, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir todo mundo. Então, primeiramente, muito obrigado novamente pela oportunidade a toda a equipe Alright, especialmente você, Boró. Só vou falar, o Boró é muito foda porque ele trabalhou comigo 2 semanas, eu e ele trabalhamos juntos na Equative umas 2, 3 semanas, e por isso que ele é assim que eu aprendi tudo sobre supply, na real foi mais isso. E queria só, assim, falar basicamente de uma forma direta. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai com alguém. E esse alguém, eu acho que tem várias opções nesse próprio painel, próprio Alright, Membrana, CTAG, para dizer conselheiros em monetização, que vão te ajudar a você equilibrar o técnico com o comercial, os formatos, você não fazer um puta esforço depois morrer na praia porque não está conseguindo bater no KPI certo, ou está talvez obsessionado pelos KPIs errados, quer mais e mais e mais bid requests ou leilões, sem focar realmente em como está sendo rentável fazer essa monetização. Então, acho que todo publisher precisa de um conselheiro e é muito legal ver, né, conselheiros tão competentes e tão especialistas. Então, é isso. Quer ir longe, é usar especialistas como esse painel maravilhoso. E a gente aqui na Equative vai ser sempre o nosso privilégio de atender os nossos publishers, as nossas ad networks, para conectar como SSP, para conectar com a demanda, para conectar com as DSPs, para conectar com o Google, com o Xandr, com quem quiser comprar, inclusive nossas próprias DSPs. Essa é a nossa missão, nossa razão de ser também. Muito bom, Kalil. Pessoal, obrigado pelo conteúdo que vocês entregaram. Eu tenho certeza que foi um conteúdo riquíssimo aí para os publishers entenderem um pouquinho aqui do lado da monetização, né? Como que a gente trabalha em conjunto e como que a gente se esforça aí no dia a dia para conseguir entregar um resultado de receita para eles. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Não só no painel, mas parceiros também de negócios, né, ajudando aí os publishers do portfólio da Alright a cada vez mais impulsionar a receita de seus conteúdos. Obrigado. Vou passar aqui para o pessoal, para a Larissa, que já está entrando. Obrigado, Lívia, Kalil, Vitor. Um abraço, pessoal. Obrigado a você. Obrigado. Boa tarde. Maravilha. Obrigada, pessoal. Gente, super importante a discussão desse 5º painel da programação do nosso Alright Summit, hein? E que evento, pessoal.